que Jesus pode fazer com isso? É a pergunta que a gente vai tentar responder essa noite. O que Jesus pode fazer com isso? Foi a pergunta que os discípulos fizeram a ele, por ocasião da narrativa da multiplicação de pães e peixes. Disse-lhe André, um de seus discípulos, de acordo com o texto de João, capítulo 6, a narrativa da multiplicação aparece invariavelmente nos 4 evangelhos. E em João ela é narrada desse jeito. Disse-lhe André, um de seus discípulos, o irmão de Simão Pedro: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que é que Jesus pode fazer com isso? A gente sabe que era uma grande multidão, pela informação dos evangelistas, era mais de 5.000 pessoas. Jesus, nessa época do seu ministério, já havia alcançado uma certa popularidade, de boca em boca as pessoas foram se reunindo, algumas muito curiosas, para verem alguns milagres, prodígios que de boca em boca foi se contando o que Jesus fazia, outras curiosas para ouvir o que ele tinha para dizer, outras curiosas para vê-lo confrontar os líderes religiosos do judaísmo, como aconteceu várias vezes, Jesus sendo provocado por eles e Jesus respondendo a eles, confrontando-os naquilo que eles diziam. E muita gente ali também, sinceramente, buscando uma novidade de vida, algo que, nas palavras de Jesus, pudesse trazer a eles conforto, revivificação, renovação para a vida, compreensão de quem era Deus, da vontade de Deus, do sentido da vida para eles. Então essa multidão só foi crescendo, onde Jesus passava, havia grupos e grupos que se reuniam para ouvi-lo. Nessa ocasião aqui, havia essa multidão aí de 5.000 para cima. Todos ali ouvindo Jesus, ouvindo Jesus, ouvindo Jesus. Aí chegou um momento em que os discípulos disseram a ele: olha, já faz muitas horas que estamos aqui, eles estão com fome. Olha, nada me tira da cabeça que eles estão com fome também significava especialmente nós estamos com fome, né? Temos que fazer alguma coisa. E aí foi o que aconteceu aqui. André disse a Jesus: olha, tem aqui um menino, esse menino veio para cá trazendo 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Outra coisa que eu fico imaginando é a cara desse menino quando saiu de casa com 5 pães e 2 peixinhos, pensando: tenho lanche suficiente para mim, não preciso me preocupar. Aí quando ele começou a ouvir a conversa de Jesus e dos discípulos, e começaram aquele negócio: ó, tem 5 pães aqui, tem 2 peixes aqui, o menino: eu pensei que ia sobrar, mas pelo jeito vai ser difícil aqui, né? E era isso que eles estavam conversando. Olha, a gente também às vezes faz essa pergunta, tá bem? Às vezes a gente se sente tão pequenos diante de certas situações, tão incapazes. A vida às vezes nos apresenta certas realidades, certas condições inesperadas, certas situações e circunstâncias que a gente olha para aquilo e pensa: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou superar isso? Como é que vai ser agora daqui para frente? Como é que eu vou conseguir conviver com essa situação? Conviver com esse problema? Administrar esse conflito? E aí a gente, diante de certas situações na vida, vai se sentindo muito pequeno. As cobranças são muitas, os desafios são enormes, a concorrência e a competição é muito grande. Às vezes nós nos sentimos
incapazes, incapacitados, às vezes, diante dessas situações tão desafiadoras, a gente olha para a gente mesmo e diz: e agora? Como é que eu posso fazer com o que eu tenho, com o que eu sou, com o pouco que tenho, diante desse horizonte de problemas, de dificuldades? E aí, quando a gente sabe, né, que temos na nossa vida a presença de Deus e Jesus, ainda assim a gente pergunta: mas o que é que Jesus pode fazer com isso? O que eu tenho aqui são só 5 pães e 2 peixes. O que eu sou é isso. Sou uma pessoa falha, sou uma pessoa com uma série de limitações, ou sou uma pessoa com vários traumas, muitos complexos. Sou uma pessoa que tem muitas dificuldades. Sou uma pessoa muito tímida. Sou uma pessoa que carrega um fardo enorme. E a gente vai se analisando e vai se olhando e vai se diminuindo e perguntando: o que é que Jesus pode fazer com isso? O que é que Jesus pode fazer com isso que eu sou? O que é que Jesus pode fazer nesse momento aqui tão difícil que eu estou vivendo? O que é que Jesus pode fazer nessa situação que parece uma montanha e eu um cisco perto de uma montanha? O que é que Jesus pode fazer com isso? É essa pergunta que os discípulos fizeram. O que é que Jesus pode fazer com 5 pães e 2 peixes? É essa pergunta que a gente faz muitas vezes. O que é que Jesus pode fazer com isso que eu tenho a oferecer? Com isso que eu sou? Diante de tudo isso que eu tenho que fazer. E de tudo isso que eu tenho que enfrentar. E aí, quando a gente continua lendo o texto, a gente vai vendo que Jesus foi tomando algumas providências. E é disso que eu quero falar. A resposta para o que Jesus pode fazer com isso, ela está dada depois, nos eventos que se seguem a essa pergunta. Como Jesus propriamente para André não respondeu nada. Ele não disse nada verbalmente para André: olha, André, o que nós vamos fazer aqui é isso e isso. Não. A resposta de Jesus foi a sua ação. A resposta de Jesus foi o que ele foi fazendo no percurso e no processo. Isso é uma coisa que é muito importante nós compreendermos. A gente às vezes, fica esperando uma resposta assim de Deus, concreta, numa voz altissonante, ou numa visão, num sonho, num negócio desses. Fica achando que Deus pode aparecer para a gente através de um anjo. Normalmente a gente fica esperando isso. E nos frustramos, porque não é o jeito de Deus fazer as coisas. A gente se firma em alguns momentos pontualíssimos, que Deus fez desse jeito. Mas foi muito pontual, foi muito raro. Foi muito raro. Se você juntar todos os prodígios que Deus fez em todas as páginas da Bíblia, e separar isso em 2.500 anos, deve dar um milagre a cada 30 anos. Para a gente que está lendo, né, vai virando aqui uma página para outra, parece que foi um negócio assim, nada, tem um espaço enorme de tempo. Então, esses milagres espalhados na ordem cronológica dos tempos bíblicos eram muito raros. Os milagres eram raríssimos. E a gente fica esperando que esses milagres aconteçam em cada esquina. Não, não é assim que Deus age. Normalmente não é assim que Deus age. Deus não dá uma resposta pronta, imediata. Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes Deus age no processo. No processo dos acontecimentos, exatamente como Jesus fez aqui. Ele não deu uma resposta para André. Ele foi mostrando no processo. Naquilo com que ele foi trabalhando é que ele foi mostrando. E quem tinha olhos para ver, via. Quem tinha cabeça para entender, entendia. Jesus mostrava, ia mostrando, ia fazendo. E quem conseguisse entender, entendia.
e saía ganhando. Mas nem todo mundo entendia. Mas era no processo que ele fazia. E aqui, para essa resposta, o que Jesus pode fazer com isso? Com o pouco que eu sou, com o pouco que eu tenho, com o ser finito, limitado, falível, falho, pecador, errante, que eu sou? O que Jesus pode fazer com isso, diante desses horizontes enormes com os quais nos defrontamos? Então, o que Jesus fez? A primeira coisa que logo Jesus fez, havia muita relva no lugar, e ele ordenou que as pessoas se acomodassem, fazendo grupos, se sentando, como se ele estivesse dizendo: a primeira coisa, vamos tranquilizar os corações. Vamos parar com a ansiedade. Vamos sentando na relva, grama gostosa. Né? Vocês estão tudo com fome? Vamos sentir a grama primeiro. Senta todo mundo na grama. Não é para comer a grama, é para sentar na grama. Sentem na grama. E vamos primeiro aquietando os corações. Primeira coisa que Jesus Cristo fez, vamos nos acomodar. Vamos nos esfriar. A gente fica muito ansioso, queremos resolver tudo logo. Quando a gente quer resolver uma coisa, ansiedade é isso, a gente está vendo onde a gente quer chegar, mas não tem paciência para dar os passos até lá. A gente quer atropelar tudo e sair correndo. E chegar logo. Pegar logo aquele objetivo. E não é assim. Então Jesus, a primeira coisa que ele fez foi: manda sentar, serenizar os ânimos. Amém? Respirem fundo. Primeira coisa que Jesus Cristo faz para mostrar o que ele pode fazer com isso é dizer: deixa comigo. Tranquilizem-se. Quanto mais ansiosos, mais nervosos, mais precipitados, mais apressados, mais imediatistas, pior para vocês. Pior para vocês. A gente vive num mundo que estamos acostumados tudo a resolver no botão. Aliás, nem no botão hoje, né? Nem no botão hoje, é na voz. A gente nem dá o trabalho, é na voz. Hoje com o negócio da Alexa. Alexa, quanto vai fazer de temperatura hoje? Está lá a resposta. É na voz. Alexa, acenda a cozinha. Alexa, abra a geladeira. Coisas do tipo. Seria bom uma Alexa que a gente dissesse: Alexa, enche a geladeira. Né? Mas não é o que acontece. Mas a gente hoje resolve a coisa na voz. Então a gente está acostumado a ter respostas imediatas. Respostas rápidas, a gente gosta disso. Mas não é assim que a vida funciona. Não é assim que a vida funciona. Então, por que Jesus sabe disso? Porque ele sabe que cada coisa tem seu tempo. Porque ele disse aos seus discípulos: não andem ansiosos, basta cada dia o seu mal. Não fique ansioso pelo dia de amanhã, porque você não tem nenhum controle sobre o dia de amanhã. Então, sentem-se na grama e serenizem o coração. Sempre Jesus vai começar com essa primeira coisa, serenizando os corações e dizendo: calma, que tudo tem o seu tempo certo. Não é o tempo de vocês, é o tempo certo. Calma, que tudo tem um processo. Calma, que tudo tem um desenvolvimento. Vamos com calma. E aí então mandou todo mundo sentar na grama e aquietar os corações. O que é que Jesus pode fazer com isso? Bem, a primeira coisa que ele faz é aquietar nosso coração, dizer: calma, que eu tenho poder sobre as ondas, eu posso dizer para as ondas sossegarem. Tem um texto que eu gosto demais nessa narrativa. Elas são diferentes, né? Cada evangelista apresenta com detalhes diferentes. Um deles, que é o de Mateus, é
Eu gosto muito da maneira como Mateus conta essa história, porque na de Mateus, ele primeiro repreende as pessoas. Ele diz, que é isso? Que falta de fé é essa? Depois ele repreende as ondas. Sossega. Então, primeiro, ele sossega o coração das pessoas. Depois é que ele sossega o mar. Eu gosto demais dessa forma como essa narrativa é contada. É contada diferente nos outros evangelhos, mas aqui eu gosto dessa forma. Porque mostra muito especialmente como Jesus trabalha. Às vezes, antes de acalmar a tempestade de fora da gente, ele está interessado em acalmar a tempestade de dentro. E aí, quando ele acalma a tempestade de dentro, até a gente enfrenta com mais capacidade a tempestade de fora. E, às vezes, a tempestade de fora ele nem acalma. Ele acalma a nossa tempestade de dentro e diz, bom, agora que você está acalmado por dentro, vai lá e enfrenta a tempestade de fora. Mas é isso, a primeira coisa que ele faz é serenizar os corações. Sentem-se na relva, acomodem-se. Depois o que ele faz? Então Jesus tomou os pães, os 5 pães, pegou os 5 pães do menino, de novo eu olho, imagino o menino acompanhando ali com o olhinho, lá vão meus 5 pães, né? E aí o texto diz, de uma maneira belíssima, ele dá graças e começa a repartir. Ele dá graças e começa a repartir. O que é que Jesus pode fazer com isso? Primeiro, ele sereniza os corações. Aliás, eu acho essa palavra serenizar linda demais. Sereniza os corações. Deixa os corações serenos. A gente vê melhor com os corações serenos. A gente resolve melhor as coisas com os corações serenos. Depois, digamos assim, ele cria um sentimento que parte para a solidariedade. Um sentimento de gratidão, mas que não é só agradecer, é repartir. Isto é, Jesus nos dá um sentimento, uma sensibilidade de não ficarmos tão preocupados com os nossos problemas ali, mas de repente percebermos que por menos que sejamos, sempre há alguma coisa que podemos repartir com alguém. E começarmos a olhar os problemas dos outros também. E aí nessa de nós tirarmos um pouco os olhos do nosso umbigo. Porque quando a gente está com uma dificuldade, está com um problema, tem que resolver, a nossa tendência é exatamente essa. É fixar os olhos naquilo. Fixa os olhos naquilo. E o que Jesus está ensinando aqui é justamente o contrário. Ele não só está dizendo, olha, a verdadeira gratidão é aquela que reparte. Ele pega o pão, agradece e reparte. Ele pega o pão, agradece e é solidário. Ele pega o pão, agradece e serve o outro. Jesus está dizendo que cria em nós esse sentimento de gratidão, mas é uma gratidão que age. Porque enquanto a gente tiver gratidão, olhando para nós mesmos, ou quisermos cultuar a Deus, olhando para nós mesmos, ou cantarmos com toda a devoção, olhando para nós mesmos, essa gratidão não funciona. A gratidão que funciona é a que eleva o pão para agradecer e reparte. Nessa hora em que deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo e nos lembramos que nós não somos os únicos sofredores do mundo, e nos lembramos que o nosso problema não é o pior problema do mundo, e nos lembramos que não somos os únicos a sofrer e nem que o universo está girando em torno do nosso problema e do nosso sofrimento. Quando a gente começa a perceber isso, isso também serve
para acalmar o coração, para tirar o fardo do coração. E quando a gente percebe mais, quando a gente percebe que tem alguém que pode estar sofrendo mais do que a gente, pode estar com um problema maior que a gente, e por mais que nós tenhamos nosso problema, a gente ainda pode ajudar um outro com um abraço, com um sorriso, com um gesto, alguma coisa para dividir com o outro, isso ajuda a aliviar a carga demais do problema com o qual estamos lidando. É mágico. É mágica essa coisa. É impressionante como isso funciona. Como é que Jesus faz e o que Jesus pode fazer com isso? Primeira coisa, então, que ele manda é as pessoas serenizarem. Serenizem. Nada de ansiedade. A ansiedade não leva a nada. Só complica as coisas. Segunda coisa, lembre do que você pode agradecer. Sempre há o que agradecer. E lembre-se que você pode ser útil para o outro em alguma forma. O seu problema não é o único do mundo. Olha um pouquinho para o lado. Olha um pouquinho para o lado. Veja o que você pode fazer. O seu fardo aumenta e o peso da sua cruz aumenta enquanto você está com o olho só em você. Aí você lamenta mais, murmura mais, chora mais, reclama mais. Vira um chato que só sabe falar dos próprios problemas. Mas quando você desfoca, e de repente vê outros, a quem você pode servir, a quem você pode abençoar, além de si, a melhor maneira de demonstrar gratidão, a melhor maneira de demonstrar a Deus que somos gratos, é abençoar os outros, é fazer algo de bom aos outros, é erguer o pão e repartir. Isso também é muito bom, é uma terapia para o coração da gente. Quando a gente está naquele momento de grande aflição e de dor, de repente nos sentirmos instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Isso alivia muito. Isso alivia demais a dor e o peso que a gente às vezes carrega. Então, o que Jesus pode fazer com isso? A primeira coisa que ele faz é mandar serenizar. Mandar acalmar. A segunda coisa que ele faz é criar esse sentimento. Você pensou que ele fosse logo resolver seu problema, né? Não, antes não. Jesus está fazendo um processo. Ele está criando em você esse sentimento de gratidão. Porque quando a gente tem um problema aqui, a gente esquece normalmente de todos os outros que a gente já teve e já venceu. E aí ele faz a gente parar e lembrar disso e agradecer. E faz mais. Faz a gente querer repartir, abençoar o outro. Não multiplicou nada ainda aqui. Ele está só agradecendo e repartindo ali primeiro. Está todo mundo ainda com fome. Está todo mundo esperando, mas está trabalhando. É o processo. É o processo. A terceira coisa que ele faz. Quando estavam saciados, aí foi isso. Foi distribuindo. Todo mundo comendo. Quando viu, todo mundo tinha comido. Quando estavam saciados, a palavra é essa mesma. Saciado é de você dizer, não dá mais. Comi até a minha saturação. Não cabe mais nada. Está ótimo, que bom. Muito bom. Quando estavam saciados, ele disse, recolham o que sobrou, a fim de que nada se perca. E aí está a terceira coisa que Jesus faz. Nos ensina a administrar a nossa vida. A administrar bem a nossa vida. Como se ele estivesse dizendo, olha, a gente enfrenta assim um monte de problemas, mas tem um monte de problemas que a gente não enfrentaria se a gente se organizasse melhor. Tem um monte de coisas que a gente não teria de suportar, de carregar, um monte de feridas que não seriam feitas em nós se a gente soubesse administrar nossa vida direito. Se nós tomássemos conta da nossa vida. Se soubéssemos organizar a coisa com sabedoria,
com sensatez, com bom senso, com cuidado. Não é porque é milagre, vai sobrar um monte, faça o que quiser, nada. Jesus falou, ó, é o seguinte, todo mundo saciado? Então, ó, vai pegando o que sobrou. Não deixe, o texto, não deixem que se perca nada. Nada, tem um pedaço aqui, bota no cesto. Nada. Uma das narrativas dos evangelhos dizem que sobrou 12 cestos. No final dava um cesto para cada apóstolo. Né? Mas administrem. Administrem. Não é porque é graça que a gente vai descuidar. Não é porque a gente sabe que Deus nos ama, Deus quer o nosso bem, Deus cuida de nós, que a gente vai deixar tudo por conta dele. Há uma parte nossa na administração da nossa vida, no nosso planejamento, no cuidado que temos, naquilo que escolhemos, nas decisões que tomamos, nas escolhas que fazemos, que é nosso. E para isso Deus nos deu cabeça para pensar. Para isso Deus nos deu raciocínio. Para isso Deus nos deu capacidade de pesar as coisas. Para isso Deus nos deu reflexão, capacidade de refletir. Para que a gente examine as situações e tome conta. E veja a melhor solução, e veja o caminho a ser evitado, e veja o que não é bom fazer, porque não vai dar certo, vai dar problema. Isso é nosso. Ah, Deus me ama muito, Deus cuida de mim. Não, nada disso. É justamente porque Deus me ama muito e Deus cuida de mim que eu tenho que ter vigilância dobrada para com minha vida. Que eu tenho que cuidar muito mais do que Ele me dá, do que Ele me oferece por sua graça. Então, quando Jesus diz, olha, agora recolham tudo, guardem, que nada se perca, Jesus está dizendo, administrem isso aí agora. Porque não adianta nada Jesus resolver um problema na nossa vida e a gente causar outro, igual ou pior que aquele. Por isso ele diz, olha, está feito aqui, está resolvido aqui, agora cuide. Foi o que ele disse para aquela mulher, olha, ninguém tem o direito de apedrejar você. Ninguém tem o direito de condenar você. E ninguém vai fazer isso aqui. Mas você também cuide de sua vida. Você também tome cuidado. Você não vai levar pedrada aqui, nem vai ser penalizado aqui, até porque nenhum deles tem moral para te penalizar, para jogar pedra. Nenhum deles. São vários mandamentos. Você quebrou um, eles quebraram outros tantos. Então nenhum deles tem moral para jogar pedra em você. Fique tranquila. Você vai sair daqui íntegra. Você vai sair daqui protegida, não adianta, pode ficar tranquilo. Agora, não é por causa disso, não é porque houve essa graça e essa misericórdia que você vai continuar estragando a sua vida. Cuidado. Cuidado com o que você faz agora. Conserte o que precisa consertar. Repare o que precisa reparar. Mude o que precisa mudar. Administre sua vida. Pegue os pães que sobraram, guarde, administre as coisas. Para que você não caia num buraco mais profundo e pior do que o que você caiu. A graça de Deus nos dá essa responsabilidade. A graça de Deus nos dá essa responsabilidade. Ele nos diz, ó, está feito. Agora faça com que isso tenha valido a pena. Meu filho morreu por você, deu a vida por você, eu te salvo pela graça, eu te perdoo, eu te redimo. Agora vá viver de maneira que isso tenha valido a pena. Faça isso ter valido a pena na sua vida. Então administre, cuide. É o processo. E por fim, as pessoas vendo este
sinal, João chama de sinais os milagres que Jesus fazia, os prodígios que Jesus fazia. João chama de sinais. Como João dizesse, não é exatamente o milagre que vale, é o que ele está querendo mostrar com esse milagre. Não é para o milagre que vocês têm que olhar, é para o que ele está mostrando com esse milagre. Então são sinais. O sinal sempre está apontando para alguma coisa mais importante que ele mesmo. Então acabou esse sinal, eles viram esse sinal que Jesus fizera, então eles disseram, verdadeiramente ele é um profeta que veio ao mundo e queriam fazê-lo rei. Ele então se desvencilhou deles, e foi para o monte sozinho e ficou ali isolado. Essa é a quarta coisa que Jesus faz quando trabalha na nossa vida. Faz com que a gente entenda quem ele realmente é. Na hora da euforia lá, olha, quem é, eu pergunto a vocês, quem é que não quer um rei que multiplique pães para a população? Então todo mundo se juntou. E disse, esse aqui é bom para ser rei. Aí esse aqui é joia. Nossa, joia é uma expressão tão antiga. Deus do céu. Esse aqui é sinistro. Esse aqui é sinistro. Esse aqui vai ser um rei legal. Vamos lá fazer o rei. Esse aqui precisa ser nosso rei. Vai multiplicar pão, vai multiplicar peixe. E aí Jesus, quando percebeu que eles estavam querendo isso, que fugia completamente do propósito da vinda dele, ele não veio para nada disso, ele não veio para ser político, não veio para ser governante, não veio para fundar reino nenhum, não veio para derrubar Roma nenhuma, não veio para ser nada disso. Quando ele percebe que estão pensando que ele veio para isso e que se reúnem para isso, aí ele se desvincula, vai se desvencilhando, tchau para vocês. E vai ficar sozinho. Sabe por quê que ele vai ficar sozinho? Para não ter o risco de acreditar naquilo. Porque aquelas tentações que são contadas em Mateus 3, acho que a gente estava falando sobre isso, né, Júnior? São só o símbolo de que Jesus foi tentado a vida toda. E a grande tentação é aquela mesma. As 3 tentações de Mateus eram querer dar a tentação do poder. O poder de transformar pedras em pães. O poder de pular de cima do templo e os anjos virem pegá-lo. O poder de governar o mundo. Foi tudo tentação de poder. Tudo tentação de poder. E Jesus vai sofrendo essa tentação de poder o tempo inteiro, até o final do seu ministério, querendo desvirtuá-lo daquilo que realmente ele veio fazer. E essa foi mais uma vez. Queriam fazer dele rei. E aí ele vai sozinho para se realinhar com o Pai, porque ele não admitia que essa tentação tomasse conta do coração e da cabeça dele. Ele se refugia, vai orar, vai realinhar seu coração e sua mente com aquilo que realmente o Pai queria dele. E para se preparar para continuar. Então, o que Jesus faz na nossa vida é nos mostrar o que ele realmente é. O que ele realmente é e o que ele realmente veio fazer. Ele veio para transformar nossa vida, não foi para fazer show de circo. Não foi para fazer exibição de poder. Não foi para ser milagreiro aplaudido pelas pessoas. Ele veio transformar vidas. E quando as pessoas se reuniam para tentar fazer dele uma outra coisa que não disso, ele não aceitava. Ele não aceitava. Quando ele estava pregado na cruz e a multidão dizendo, tu és mesmo o Filho de Deus, então desce da cruz agora que a gente vai crer em ti. Nada, Jesus não se deixou levar por isso, não caiu nessa esparrela. Ele sabia o que ele veio fazer, então ele continuou na cruz. Podia ter descido se quisesse. Estalava os dedos e o exército de anjos vinha socorrê-lo. E eliminava todos aqueles algozes e o retiraria da cruz gloriosamente. Podia sim acontecer isso.
Mas tinha uma coisa que segurava Jesus naquela cruz, era o seu amor por nós. Era a certeza da missão que ele veio cumprir. Então ele nunca perdeu a visão do que ele era, nem do que ele veio fazer. E não quer que nós percamos. Não quer que nós nos esqueçamos do que ele é e do que ele veio fazer, do que ele é de fato. Então o que Jesus pode fazer com isso? Com esses 5 pães e com 2 peixes? O que ele pode fazer comigo? Pode fazer muito. Pode fazer muito. Seguindo esse processo, ele pode fazer muito. Ele sereniza seu coração. Trabalha com a sua ansiedade. Ensina você a esperar o tempo certo. Essa é a primeira coisa logo que ele faz. Depois o que ele pode fazer é dar você sentimento de gratidão autêntico, fazendo você se lembrar de como ele cuida de você. Então se ele cuidou sempre, vai continuar cuidando. Mas como se isso não bastasse, esse sentimento de gratidão faz de você um instrumento de Deus para abençoar outros. Por pior que você esteja, por pior que seja o problema em que você está lá encravado, ainda assim, Deus pode usar a sua vida para abençoar as pessoas. Outra coisa que ele faz é ensinar você a administrar a sua vida, a cuidar de sua vida. A gente aprende a cuidar muito da nossa vida, no meio das nossas aflições. A gente cresce muito em maturidade, em sabedoria, em sensibilidade, justamente no meio das aflições. É ali que a gente cresce e se torna mais sábio, mais prudente, mais cuidadoso. Refaz a nossa vida, vê as escolhas e decisões tomadas erradas que só nos atrapalharam e a gente corrige. E diz, eu já sei onde esses caminhos vão dar, não vou andar neles, eu vou agora por outros. Administrar a nossa vida, ele faz isso. E é justamente quando nós estamos passando momentos difíceis que ele nos ensina essas coisas. O que é que Jesus pode fazer com isso? Ele faz a gente enxergar quem ele é realmente. O que é que ele veio fazer de fato. E qual é o lugar verdadeiro que ele ocupa na nossa vida. Tudo isso Jesus pode fazer com 5 pães e 2 peixes. Tudo isso Jesus pode fazer na nossa vida, por menores que sejamos, por mais limitados, por menores que nos sintamos, por mais finitos, por mais falhos, por mais falíveis. Jesus pode fazer isso, porque para ele, 5 pães e 2 peixes não passam de 5 pães e 2 peixes, até chegar na mão dele. Quando chega na mão dele, deixa de ser 5 pães e 2 peixes e vira alimento para a multidão toda. Então não importa que situação na vida você esteja vivendo, o que importa é que você esteja vivendo essa situação nas mãos de Cristo. Está muito dolorido? Sim, a vida tem momentos muito doloridos, mas viva essa dor nas mãos de Cristo. Está se sentindo injustiçado? Sim, a vida é muito injusta. E nós somos sim vítimas de muita injustiça. Mas vive essa injustiça nas mãos de Cristo. Está enfermo, está doente, está com conflito em família, está se sentindo traído, abandonado, desamparado. Viva isso nas mãos de Cristo. Pega tudo isso e coloca nas mãos de Cristo e não tem 5 pães e 2 peixes que continuem sendo só isso quando estão nas mãos de Jesus. Viva isso nas mãos de Cristo e Ele faz a obra dele. É esse processo que Ele trabalha em nós. Não importa se somos apenas o que somos. O que importa é que somos apenas o que somos nas mãos de Jesus. E nas mãos de Jesus, nunca somos apenas o que somos. É isso que eu estou convidando você essa noite a fazer. A colocar a sua aflição, seu momento de angústia, sua ansiedade, sua dor, sua perda, sua dúvida, seu medo, sua angústia, sua solidão, seu sentimento de decepção, seu desalento,
seu desespero, colocar essas coisas todas nas mãos de Cristo. Pega esses 5 pães e 2 peixes e diga: Senhor, é isso aqui que eu estou vivendo, é isso aqui que está acontecendo comigo, é isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu causei, é isso aqui que eu provoquei, é isso aqui que é a minha vida. E coloca nas mãos de Cristo, e você vai ver o que Ele faz com isso. O que Ele faz com isso, quando isso está nas mãos dEle. Curve a sua cabeça, por favor. Eu quero dar esse momento para você. Eu quero convidar você, se você ainda não fez isso, se você ainda não colocou sua vida nas mãos de Cristo, se você ainda não experimentou isso que a fé pode produzir, quando a gente crê e confia na graça de Deus, como essas coisas atuam em nós. Se você ainda não experimentou essa graça, esse amor de Cristo na sua vida, e esse poder transformador de Jesus na sua vida, esse processo do trabalho de Deus na sua vida, então é com você que eu estou falando, e é você que eu estou convidando a, nessa noite, fazer uma decisão de fé, colocar pela fé a sua vida nas mãos de Cristo, seu coração nas mãos de Cristo, seu caminho nas mãos de Cristo. Muitas pessoas aqui já experimentaram isso, eu sei que já. Mas talvez haja alguém aqui que ainda não sentiu exatamente o que é ter Jesus na vida, o que é ter Jesus no caminho, e o que é ter a vida nas mãos de Cristo, e quer essa noite experimentar isso. Então, se você quer isso, eu quero orar por você agora. Quero orar por você e pela sua vida agora. Então, se você quer isso, fique em pé aí no lugar em que você está, que eu quero orar por você. Se nessa noite você está dizendo: sim, eu quero Cristo na minha vida, eu quero essa graça dele em mim, eu quero essa obra que ele pode fazer na minha vida acontecendo, eu quero esses processos do amor de Deus acontecendo na minha vida. Se você está dizendo isso hoje, com sinceridade, colocando sua vida e seu coração nas mãos de Cristo, eu quero orar por você agora. Basta que você se levante aí no lugar em que você está, fique em pé. Isso, mais alguém? Levante-se aí no lugar em que você está, fique em pé, que eu quero orar por você, quero orar por sua vida. Pode se levantar, isso, pode ficar em pé, e eu quero orar por você, tá bem? Vamos orar. Senhor querido, estão aqui essas vidas que se levantam, não só seus corpos se levantam, mas seu coração se ergue na direção do teu amor e da tua graça. Que tu possas, Senhor, ter a tua mão sobre eles, que de fato saiam daqui tendo conhecido esse que é a tua maior manifestação de graça, de amor e de misericórdia. Que Jesus de fato habite, transforme e reine nesses corações. Nós te pedimos em nome